Olá, 28 de junho de 2021, estamos hoje completando 1 ano e meio do nosso momento de reflexão. Esse projeto que foi criado com muito carinho, foi pensado com muito carinho para, enfim, prestar algum tipo de benefício para todos aqueles que de alguma forma têm acesso a esses vídeos. Como eu sempre falo, todos os vídeos desde o começo, em janeiro de 2020, eles estão disponibilizados para vocês no meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. É uma contribuição muito singela, mas que eu fico muito feliz de perceber que toca muitos corações, atende aos objetivos para os quais ele foi pensado. Então, meu primo neto entrando aí, Zé Ricardo, também Glorinha, Yara, Bia, enfim, essa galera de lei que está sempre aí me dando essa força, mandando para mim as vibrações de carinho, de torcida para que tudo dê certo. Magali, querida também, dá um abraço do meu amigo Guilherme, Magali. Então nós estamos, como eu estava falando, 1 ano e meio de criação desse projeto, e a gente tem assim, muito orgulho de ter um dia pensado e ter realizado. Então nós estamos aqui mais uma vez aguardando os companheiros entrando. A Kelly está entrando aqui também, estou aqui no Instagram, estou ali também no Facebook. Mas enfim, nós estamos já nos preparando, vamos nos acalmando, como a gente sempre gosta de pedir para vocês, para que, se possível, a gente possa estar no clima mais favorável possível. Márcia Moraes está aí entrando também, mãe do Arthur. Manda um beijinho aí pro Arthur, tá, Márcia? Então vamos lá, gente, vamos nos acalmando, vamos ouvindo essa música que está aqui no fundo também, que faz parte de todo o processo. Guilherme, grande amigo, saudade de vocês, quanto tempo não vejo vocês. Magali, Guilherme, Gabriela Ramos também entrando aí. Que bom, gente, eu fico feliz de poder ter a presença de vocês, de poder estar sentindo de alguma forma a energia que parte de vocês aqui para mim, e tenho certeza absoluta que daqui também eu faço toda uma preparação, eu mando muita coisa boa para vocês, não só para quem está ao vivo, como a Paulinha que entrou agora, Paulinha querida, que entrou agora, não só quem está ao vivo, mas todos aqueles que felizmente veem os vídeos depois, seja no Instagram, seja no Facebook ou lá no meu canal do YouTube. Então todos vocês recebem essas vibrações, essa energia que eu entendo que seja muito forte desse projeto. Então vamos nos preparando. Ana Paula Nardia, seja muito bem-vinda. Ana Cláudia, uma grande divulgadora aqui do nosso trabalho também, muito bom. Então vamos nos acalmando, vamos prestando atenção na nossa respiração, vamos prestando atenção no ar que está entrando pelo nosso nariz, bem lento, bem profundamente. Vamos tentar nos desligarmos de tudo ao nosso redor que possa talvez não dar para nós a sintonia ideal para que a gente possa aproveitar ao máximo as nossas reflexões de hoje. Então vamos fazer um movimento respiratório mais uma vez bem profundo, enchendo bem os nossos pulmões com todo o ar possível. E a gente solta também bem devagar, abraçados por essa vibração poderosa, por esses amigos espirituais, invisíveis aos nossos olhos, mas que estão presentes nos ambientes de vocês. Aqui eu os sinto muito perto, chamo para que eles possam estar comigo nesse momento. São amigos muito queridos, pessoas que nos querem muito bem,
apenas numa dimensão um pouquinho diferente da nossa, mas que estão muito perto de nós, o máximo que a gente pode imaginar. Tudo bem, Luísa, Rosa, queridas? Vamos lá, gente. Então, como a gente sempre faz, como eu tenho feito ultimamente, né? Gostaria de saber de vocês, como é que fomos em relação ao exercício da semana passada, né? Na questão do sair da zona de conforto. Que tal? Como é que nós nos saímos? Eu espero que tenha havido possibilidades de lembrarmos do assunto, né? Uma imagem que eu deixei bem forte na última live. Quem não pôde ver, vê lá na semana passada, né? Busca lá essa transmissão, esse vídeo, foi bem interessante. Aquela imagem daquela pessoa que falou que vamos querer tirar nota 10, né, em tudo que a gente faça, vamos querer fazer o nosso melhor, né, não deixar aquele comodismo tomar conta de nós, né? Vamos querer tirar 10, não necessariamente a gente vai sempre tirar esse 10, mas vamos querer sempre fazer o melhor que esteja ao nosso alcance, entre outras, né? Marise Veiga, um grande beijo para você, minha querida, estou aqui muito pensando no seu paizinho, tá? Todas as vibrações para ele, para que ele possa se recuperar rapidamente, minha querida. Lourdes Valéria também. Então, gente, tentar sair do comodismo, tentar sair daquela zona de conforto que às vezes, como nós vimos na semana passada, ela pode ser extremamente prejudicial para a nossa vida. E hoje, o tema de hoje é postura diante do desconhecido, né? Então, é um tema que tem tudo a ver com o objetivo desse projeto. Aliás, todos os temas que eu escolho, de alguma maneira, eu procuro vinculá-los a algo que vá nos levar a despertar a nossa consciência, né? Aumentar, ampliar sempre a nossa percepção em relação à vida, em relação à nossa vida, ao que nós temos feito da nossa vida. Ou seja, o objetivo do projeto é esse, né? É um estímulo para nós nos conhecermos cada vez mais. Então, esse é um dos objetivos desse projeto. Tanto é que o nome é Momentos de Reflexão, porque os temas são trazidos exatamente para que nós tentemos refletir, trazê-los para a nossa realidade e, quem sabe, até mesmo proporcionarmos mudanças significativas nas nossas vidas, né? Então, diante do desconhecido, diante de alguma coisa que nós não conheçamos ou que nós não entendamos, né, é muito comum que tenhamos reações que são reações muito naturais da nossa condição evolutiva, do nosso estado mental, emocional. São reações muito comuns, como tipo medo, né? É muito comum que a gente tenha receio, teme, né, a algo que a gente desconheça, seja em qualquer campo da nossa atuação, né? Se é alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem, enfim, que a gente realmente desconheça, isso pode sim gerar um medo. Esse medo pode até mesmo paralisar as nossas ações, num momento que às vezes é necessário até que nós tenhamos uma postura diferente. Mas de qualquer maneira, esse medo em relação ao desconhecido, ele pode sim fazer parte da nossa vida, né? E atrapalhar bastante, né? E às vezes nós fugimos diante desses desafios, diante deste desconhecido, né? Por quê? Né? Muitas vezes, pelo fato de nós não termos na nossa lembrança alguma coisa que possa nos dar informações sobre aquele episódio, sobre aquilo que está chegando até nós, aquilo a gente pode entender de alguma forma como algo que esteja até mesmo nos ameaçando, pelo simples fato de nós desconhecermos. Então, a causa primária de algo que é desconhecido é exatamente aquela falta que a gente tem de informação em relação
aquela coisa, aquele episódio, aquela pessoa, muitas vezes, né? Então, como eu coloquei aqui, então, em função desse desconhecimento total, muitas vezes, daquilo que está acontecendo à nossa volta, muitas vezes a gente acha que aquilo vai ser uma ameaça ou que aquilo vai acabar sendo alguma coisa assim de muito prejuízo para a nossa vida. Naturalíssimo, essas reações são naturalíssimas, né? Então, muitas das reações de fuga que as pessoas possam ter por exemplo, uma reação de viver uma vida totalmente superficial, né? São pessoas que não se aprofundam em alguns aspectos da vida. São pessoas que elas têm uma vida absolutamente superficial. E, infelizmente, um grande quantitativo de pessoas tem esse tipo de postura, tem esse tipo de atitude nas suas vidas, né? Então são aquelas pessoas que vivem pura e simplesmente a sua vida instintiva, a sua vida sensual relacionada aos nossos sentidos físicos, né? São pessoas que elas acordam, fazem o que precisam fazer relacionados à sua vida material, à fisiologia corporal, aos seus sentidos, como eu falei, físicos, e são pessoas que são incapazes, muitas vezes, de conseguir estabelecer uma transcendência, ou então sair um pouco daquelas sensações, das sensações da matéria, a qual elas estão totalmente envolvidas, né? Elas vivem exclusivamente para a satisfação dos seus prazeres físicos, né? Não que isso não seja importante, é muito importante, até porque vivemos num mundo material e é natural que nós utilizemos tudo o que a matéria pode nos proporcionar para nós conseguirmos realizar aquilo para o qual nós estamos aqui para realizar. Isso é fato, né? O grande problema é quando nós gastamos, não digo gastar, né? Mas quando a gente se empenha única e exclusivamente em relação às coisas materiais, vivemos apenas a vida material. Então isso realmente compromete demais, porque em muitos momentos vão surgir situações na vida dessas pessoas, né, que podem levá-las até mesmo a desequilíbrios graves, porque são situações que acontecem que fazem com que haja uma mudança naquele padrão de superficialidade que as pessoas estabeleceram para as suas vidas. Então, o que acontece? Elas, muitas vezes, se possível, essas situações acontecem que deveriam levá-las a, por exemplo, a uma reflexão, a um aprofundamento em relação àquela problemática que está acontecendo com ela. Essas pessoas rechaçam, né? Por exemplo, são pessoas que não gostam daquelas outras que se aproximam dela para falar de coisas transcendentais, de coisas do espírito, coisas que não sejam materiais. A gente não conhece pessoas assim, que se irritam. Ih, lá vem esse cara com esse papo. Ou então, isso é papo cabeça demais para mim. Ou seja, são pessoas que elas não conseguem ainda ter a percepção dessa necessidade, porque na verdade vai chegar um momento que isso vai virar uma necessidade, porque os estímulos da vida material, eles não vão, vai chegar um momento em que eles não vão ser suficientes para responderem aquilo que muitas vezes nós estamos buscando. Então, algumas pessoas, como eu estava falando, elas têm como se fosse uma preguiça mental de estabelecer um raciocínio que as leve para uma condição de pensar na vida, de filosofar muitas vezes sobre o que eu estou fazendo aqui, né? O porquê eu estou aqui, por que isso acontece comigo, né? Ou seja, aqueles muitos aspectos que nós já conversamos algumas vezes aqui nas nossas reflexões,
né? Então são pessoas que elas ainda não despertaram para essa necessidade, né? Então, e a gente precisa respeitar, essas pessoas, né? A gente sabe que muitas vezes a gente precisa ter o feeling, né? Aquela percepção de que, olha, infelizmente não há como avançar dentro de determinado aspecto para determinadas pessoas. Elas não conseguem, elas não se dão a chance de divagar um pouco, de tentar ver o que há por trás daquilo tudo que a vida que elas estão vivendo está lhes oferecendo. Então são pessoas, como eu falei, extremamente superficiais, né? Agora, é claro que essa preguiça mental, né, não é um estado eterno, né? Muitas vezes acontecem situações na vida, na nossa vida como um todo, né, que são verdadeiros terremotos, né? E que quantas pessoas despertam para esse outro aspecto da vida a partir desses terremotos, a partir de grandes sofrimentos, né? Então, a nossa ideia aqui, com um projeto como esse, com as palestras que a gente faz, né, enfim, é exatamente levar as pessoas a despertar para essa realidade, a realidade espiritual, que ela é existente, né? Somos espíritos vivendo num corpo material, num mundo material, mas nós somos espíritos acima de tudo. Então, a ideia, uma das ideias desse projeto é exatamente levar as pessoas essa compreensão, esse despertar para essa realidade, sem que haja necessidade de se passar por um episódio de dor, de sofrimento, para que aí sim ela possa começar a olhar a vida sob uma outra ótica bastante diferente daquela que talvez ela vinha percebendo durante praticamente a sua vida toda, né? Então, esse é o convite que, na verdade, a gente sempre faz, né? É um processo de transcendência, um processo de despertar da nossa consciência e que, como eu falei, a gente precisa ter um pouquinho de paciência com algumas pessoas, porque não vai estar ainda no momento delas. Então a gente precisa entender que cada um de nós tem um momento certo para despertar, né? Agora, se a gente pode, com todo carinho, com toda atenção, com todo cuidado, muitas vezes, ajudar essas pessoas nesse processo de reflexão, ótimo, ótimo. Mas a gente precisa entender sempre isso, sempre. Nem todo mundo vai conseguir perceber alguns aspectos da vida da maneira que a gente entende que seria o ideal. Vai chegar o momento de todo mundo, como talvez já tenha chegado o nosso momento, o momento de todos vocês que, por exemplo, se propõem a estar aqui conosco fazendo essa reflexão, tá bom? E eu achei uma página no Minuto de Sabedoria, né, que é esse livrinho que a gente, toda reunião nossa a gente lê uma mensagem. Eu achei uma página fabulosa do Pastorino, né? Fala Pedro Moreno tá aqui, Du Bodan, tudo bom. Kátia também tá aí, André Rodrigues, meu ex-atleta querido. Essa página é a mensagem número 208, uma página muito bacana que tem muito a ver com esse nosso papo aqui de hoje. Ele fala o seguinte, olha só, gente: estamos vivendo no século da luz. Esse livro foi escrito em 1960, né? Então, no século passado. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental.
Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente. Eu achei essa página fabulosa, fabulosa, né? No começo logo ele fala que para que a gente não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. E é verdade. Muitas vezes nós vivemos uma vida de ilusão, né? Até com uma boa intenção. Por exemplo, uma das grandes ilusões que a gente vive, né, que muitas pessoas vivem até de forma intensa, é o apego à vida material, né? Isso é uma ilusão. Se a gente for parar para pensar, tem pessoas que morrem para ter as coisas, se endividam para ter as coisas, né? Quando chega no final de suas vidas, elas saem daqui preocupadas com a sua casa, com o seu carro, com a sua roupa, com o seu terreno, né? Então isso, na verdade, a gente não, como ele chama a atenção aqui, a gente não deve deixar se arrastar por isso que é uma ilusão. Como eu falei, nós precisamos das coisas materiais para viver aqui, mas nós não podemos ficar escravos disso tudo, porque quando encerrar essa nossa vida aqui, nada disso, cargos, bens, a gente não vai levar nada disso. O que a gente vai levar, na verdade, é todo o bem que a gente tenha feito, ou todo o mal, infelizmente, também, porque isso nos acompanha para sempre, né? Então ele chama atenção aqui também uma coisa bem interessante: raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender, né? Ou seja, o uso do nosso raciocínio é fundamental para que a gente possa entender para aceitar as coisas. E não aceitar porque alguém está falando aquilo, né? É fundamental que a gente entenda, saiba do que se trata aquilo, para acatar aquilo, para aceitar como verdade, como meio de vida, como modo, como hábito, ou seja lá o que for. Então ele chama essa atenção sobre isso, eu achei muito interessante, né? Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Isso é uma outra coisa, um outro toque bem interessante que ele traz aqui. Quantas vezes, pelo simples fato de eu não entender alguma coisa, de eu não compreender, né, eu digo logo que não existe, ou eu rejeito imediatamente, sem dar uma chance muitas vezes para ter, pô, será que tem algum fundamento isso que está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar, existem várias situações na nossa vida como um todo que nós temos uma tendência a rechaçar aquilo que a gente não entende. Ah, isso aí não existe porque eu acho que não existe, né? Então, o tempo todo, se a gente for parar para pensar, isso está acontecendo, né? Então, como ele chama atenção aqui, é interessante que antes de nós rejeitarmos alguma coisa, nós nos demos a chance de tentar, através, como ele fala do raciocínio, tentar, através da informação, como ele fala em seguida, né, buscar informação através do estudo, né, procure aprofundá-la pelo estudo, né? Hoje nós temos uma grande facilidade em buscar essa informação. A internet, ela consegue fazer com que a gente faça buscas aprofundadas, coerentes, sérias, em busca da informação correta, ao invés de pura e simplesmente a gente acatar aquilo ou rechaçar. Quantas coisas nos chegam aí, nós fizemos uma live ano passado sobre fake news, quantas coisas nos chegam que a gente imediatamente assimila aquilo como verdade, ou então imediatamente a gente rechaça aquilo como uma grande mentira, sem ter o trabalho de buscar a informação para saber se aquilo ali realmente é algo. A partir do momento que é desconhecido para mim, eu tenho, com respeito a mim mesmo, né, eu tenho a obrigação de buscar saber se aquilo ali que eu desconheço, se realmente é aquilo ou não é, né? Então, é um exercício muito interessante e que a ideia de hoje do tema é exatamente essa, né?
Então, outra coisa interessante que ele fala, que a pior das escravidões é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só o seremos quando raciocinarmos livremente, né? O que ele está querendo dizer com isso? Quantas atitudes nossas, elas são frutos de questões que nos foram impostas, né? De crenças que nos foram impostas desde que nós somos crianças, né? Através dos nossos pais, muitas vezes através da nossa religião, né? Crenças que são trazidas que a gente passa a ter uma determinada postura em função de algo que foi falado para nós, né? Então, no momento que a gente consegue ter uma compreensão maior, né? Mesmo que aquilo esteja arraigado, que tenha sido um conceito que foi passado para nós na infância, né? Então a gente pode e deve sim questionar aquilo a partir do momento que chega um ponto que aquilo não vai me trazer um respaldo, não vai me trazer uma consciência clara do que aquilo está parecendo ser. Então, a escravidão mental, como ela fala, é uma da pior das escravidões, né? Quando a gente não deixa que a nossa mente se expanda, quando a gente não deixa que o nosso raciocínio ele seja exercido de forma plena, como ele fala, né? Então, acaba que esse nosso assunto de hoje tem alguma relação com a live da semana passada, daquela questão de nós sairmos da zona do conforto, né? Sairmos daquele marasmo, sairmos da mesmice, né? Sairmos da superficialidade que é a nossa vida. Enquanto está tudo funcionando aqui, está tudo bem, né? A gente precisa alçar voos mais altos. A gente precisa deixar a nossa mente trabalhar, buscar as informações, conhecer cada vez mais aqueles aspectos que às vezes são até tabus, mas pô, vou lá saber. Se Deus me concedeu a bênção de ter uma capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar informação, por que não fazer isso, né? E a gente vai acabar até se surpreendendo muitas vezes, porque é muita coisa interessante que está aí esperando para que nós tenhamos acesso. Então não vamos temer o que é desconhecido. Vamos tentar entender o que é aquilo, vamos tentar conhecer o que está por trás daquilo, daquele véu que pode parecer a princípio alguma coisa assim muito assustadora, mas se nós nos dispusermos a buscar essa informação para aclarar essa ideia nas nossas mentes, vai ser muito bom. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Então vamos fazer uma harmonização em que eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fechem os seus olhos. E no exercício de imaginação, de olhos fechados, imaginem-se num campo, à noite, com o céu totalmente estrelado. Aquele céu que a gente só tem condição de perceber quando a gente está muitas vezes longe da cidade, longe da claridade. Imaginem-se nesse campo, nesse momento. E olhem para o céu. Olhem a quantidade imensa de estrelas que compõem uma parte do universo que é perceptível aos nossos olhos. Esse universo que ainda é tão desconhecido para todos nós. Mas olhando para essas estrelas, ao invés de sentirmos qualquer tipo de temor, de receio, de medo desse desconhecido,
nós vamos sim agradecer e louvar a Deus pela maravilha que é esse universo do qual nós fazemos parte. Trilhões e trilhões de estrelas, de planetas, alguns muitos parecidos com o nosso. Apesar de desconhecermos muito do que é a criação de Deus, mas deixemos que nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas, nós sejamos sempre agradecidos a Ele e pedir forças para que nada nos detenha na busca do conhecimento maior. Ajuda-nos, meu Deus, nesse sentido, que possamos cada vez mais aumentar o nosso campo de percepção para as muitas nuances da vida. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado por essas energias que chegam até nós e que tranquilizam o nosso coração, tranquilizam as nossas mentes. Muito obrigado, meu Deus. Então, se alguém lembrou de pegar água, se não lembrou, sem problema. Eu quero agradecer mais uma vez, estou vendo a Kátia aqui, Kátia Marques, Tatiane Barbosa, minha amiga querida. Que bom ter a tua presença, minha querida. Muito obrigado. Gabriel, João, Gabriele, Gabriel, João. Tamo junto, meu querido. Valeu. Quero agradecer a todos pela presença de vocês. Desejar uma ótima semana e vamos fazer esse exercício. Não vamos empatar, não vamos barrar a nossa capacidade de penetrar em muitos desses mistérios desconhecidos da vida, não. Tem muita coisa interessante esperando por nós, desde que nós queiramos penetrar esses campos que às vezes a gente acha que são impossíveis de serem penetrados, mas a gente pode. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e na próxima segunda-feira estamos mais uma vez a postos aqui, aguardando todos vocês, tá bom? Um grande abraço